Ó, Gervásio, usa o microfone para falar, tá? Tá. Gervásio, qual foi o momento mais marcante desse primeiro ano? Olha, eu acho que o momento mais marcante foi bem recente, que eu acho que foi a nossa festa junina. Foi assim, eu acho que o maior evento que a gente fez, né? E também foi quando, assim, foi a minha última atividade antes de me tornar mestre, né? Então eu acho que marcou um pouco mesmo, assim. É algo que assim, me ajuda a imaginar o futuro do capítulo. O que você espera para o próximo ano do capítulo? Olha, dentro do capítulo a gente teve muitos acertos e poucos erros, né? Mas eu acho que um capítulo mais cheio ia tornar a experiência aqui muito melhor. Então, mais pessoas. Assim como mudou muito a minha visão aqui, estar dentro da comunidade Demolei, eu acredito que mais pessoas seria o ideal. E é isso que eu imagino para o próximo ano. Qual foi o momento mais marcante para você nesse primeiro ano? Olha, teve bastante coisa marcante esse ano, desde a Cerimônia dos Pais, que foi a primeira cerimônia que eu participei ativamente, a festa junina que a gente fez, mas eu diria que o maior mesmo foi o Ceote, que foi em outra cidade, do outro lado do estado, praticamente, em Sorocaba. Eu fui com pessoas que não é a minha família, pela primeira vez. Foi uma experiência muito boa, eu adorei repetir ela novamente. Ítalo, como foi para você ser um dos irmãos que esteve à frente do reerguimento do capítulo? Como eu era um dos primeiros, um dos únicos irmãos que estava aqui no início, era bem difícil, né? Porque antes de eu ser transferido para cá, eu não tinha tanto senso de responsabilidade, não tinha uma maturidade muito grande. Então, quando eu percebi que eu que tinha que mostrar para os outros irmãos um exemplo bom, que como eu estava há muito tempo já na Ordem Demolei, eu podia ser um exemplo para eles serem bons irmãos. Então eu percebi que eu falei, cara, eu vou ali, vou fazer isso e vou conseguir conquistar muita coisa aqui dentro, junto com vocês e com todo mundo. Como é a sensação de fazer parte dessa história? É uma sensação mista, porque ao mesmo tempo de quando eu entrei eu nem sabia o que era a ordem, eu aprendi muito aqui dentro. E acredito que a ordem tem a ensinar muito a quem vai chegar. O que mais te emocionou nesse primeiro ano desde o reerguimento? Se eu posso listar um momento, eu diria que a premiação do Chevalier do meu irmão Pereira. Eu acho que a ordem, ela ensina muito para que os meninos pratiquem também. Tanto dentro do capítulo, tanto fora do capítulo, para com a sociedade. E premiar um irmão reconhece tanto o fato dele ter aprendido, tanto o fato dele ter praticado. Qual é o seu maior orgulho quando você olha para trás desse nosso primeiro ano? Uma das partes mais legais que eu presenciei dentro do capítulo foi porque a gente era um capítulo muito novo, recém-aberto, né? E foi uma das partes mais emocionantes foi quando a gente abriu o CREOD, né? Que eu tive o privilégio de ser oficial e participar. Foi muito legal. O que o PF representa na sua vida hoje? PF para mim é meu porto seguro, é minha família, né? Que muita gente não entende, ele é meu irmão, mas como assim irmão? Irmão não é só de mãe. Irmão é aquele que você considera o seu irmão, que sempre está perto, que você pode contar. Como é a sensação de fazer parte dessa história? É uma sensação muito boa, né, de saber que você faz parte do reerguimento de um capítulo, né? Durante esse ano, qual foi a atividade que você mais gostou de fazer? A atividade que mais marcou a minha história dentro do PF, eu acho que foi a festa julina. Por causa que eu conheci pessoas de fora, eu comecei a me dar bem com o pessoal daqui. Gui, se você pudesse resumir o capítulo em uma palavra, qual seria? Experiência. Como foi ser o mestre conselheiro de 2025? A segunda gestão desde o reerguimento. Cara, é uma responsabilidade muito grande.
novo de ordem, um capítulo, querendo ou não, novo novamente. Uma responsabilidade muito grande de estar à frente de muitos jovens e desenvolver um capítulo do zero, praticamente. Então, foi uma experiência incrível. Todos os momentos, todos os desafios que eu enfrentei estando à frente como mestre conselheiro. E foi incrível. Qual foi o momento mais marcante desse primeiro ano? Cara, eu acho que o CREOD que a gente sediou foi um momento espetacular, porque a gente ter a oportunidade de conhecer outros irmãos do nosso estado, ou pelo menos da nossa macro-região, no caso, e a responsabilidade de você estar ali na frente, de você estar resolvendo problemas. E isso é uma maturidade, isso traz uma maturidade, pelo menos para mim, estando à frente nesse momento, foi sensacional. Tio, você como membro da loja patrocinadora, como a loja 12 de novembro se sente com esse nosso primeiro ano, cara? Olha, a loja 12 de novembro, ela se sente muito honrada em tê-los conosco e participar junto com vocês. Esse primeiro ano foi um ano de aprendizado para todos e foi muito bacana. Qual foi o momento em que você sentiu, de verdade, que o capítulo tinha renascido? Olha, acredito que quando surgiu essa ideia, né, do reerguimento do Perfeição Filosófica, a princípio eu não tinha me encorajado a fazer parte disso. Eu tinha passado por um momento muito ruim na ordem e, novamente, o Demolei me abriu portas e eu pude entender que aquilo, né, que o PF seria uma saída boa para mim. E, a partir desse momento, eu pensei, caramba, eu tenho que fazer parte disso, pois aqui estou. O que você sente no coração ao olhar para os irmãos ao seu lado e perceber que tudo valeu a pena? Olha, esse sentimento de dever cumprido é muito gratificante, porque o que eu sinto hoje é muita alegria de fazer parte, né, dessa história que a gente está construindo, né, nesse nosso primeiro ano. E ainda sinto muito orgulho de vê-los aqui e que vocês puderam abraçar uma ideia que, a princípio, a gente não sabia se daria certo e olha onde a gente chegou, né? Qual foi o peso que você sentiu nas costas ao assumir a missão de reerguer o capítulo? Cara, normalmente, o peso de algo assim seria provavelmente imenso. Mas desde o início eu tive comigo pessoas que carregaram esse peso comigo. E essas pessoas fizeram com que qualquer peso que pudesse aparecer se tornasse leve. Quando você olha para tudo que passamos, o que mais te orgulha em ter feito parte dessa história? Cara, foi um trabalho muito grande. A gente teve que correr atrás de muitos membros em cerca de um mês. A gente tinha que iniciar 15 membros em um mês. Fazendo isso em menos de 10 pessoas, todos já com mais de 18 anos. E o que mais me enche de orgulho é ver que hoje vocês estão todos aqui. Se um dia eu faltar, ou qualquer um dos que ajudou no reerguimento faltarem, vocês conseguem tocar sem precisar da gente. Em algum momento você pensou em desistir? O que manteve sua chama acesa para continuar lutando? Eu acho que teve muitos momentos que foram difíceis, conforme a gente foi reerguendo o capítulo e depois que o capítulo já estava ativo, mas acho que todas as dificuldades, todos os problemas que nós tivemos, eles nunca foram impossíveis de serem resolvidos, porque a gente sempre esteve unido e foi com a união que a gente conseguiu passar por todas as dificuldades que a gente teve. O que significa, no fundo do seu coração, ver hoje o capítulo vivo novamente? Mostra que tudo que a gente planejou, tudo que a gente pensou, tudo que a gente queria passar para as próximas gerações, para os próximos meninos, tudo valeu a pena. Qual foi a maior dor ou dificuldade desse reerguimento? E como ela transformou você como pessoa? Bom, acredito que a maior dor tenha sido encontrar 15 meninos que não eram mais iniciados. Como a ordem até 21 anos, eu já tinha passado dessa idade, já tinha um tempo.
e todos os meninos que estavam correndo atrás também já tinham passado, outros estavam chegando. Então, foi uma dificuldade bem grande que a gente teve que correr atrás para poder encontrar meninos, para poder fazer. E acredito que o que eu mais tenho aprendido com isso é que, apesar da ordem poder machucar, ela consegue salvar a gente de novo. Se pudesse resumir em uma frase o que o PF representa na sua vida, qual seria? Frase. É difícil descrever uma frase. É mais um misto de sentimentos, que no começo seria mais um renascimento, uma segunda chance. Depois acredito que mais um alívio. Então, hoje mais um... Enfim, acredito que mais frases seriam um misto de emoções. O que te fez acreditar que valeria a pena lutar por este capítulo, mesmo quando tudo parecia contra? Eu sou maçom há 8 anos. Uma das coisas que mais me surpreendeu dentro da maçonaria e dentro da história que eu construí dentro dessa ordem foi ter conhecido as instituições paramaçônicas. E dentro delas, a Ordem de Molay. Foi onde eu conheci pessoas brilhantes, meninos incríveis que reconstruíram sua história, que refizeram suas vidas e se mostraram homens com muitos ideais através da Ordem de Molay. Se você pudesse resumir um capítulo em uma palavra, qual palavra seria? Acho que é sempre bem difícil resumir em uma palavra, assim, mas se fosse para encontrar alguma, eu diria que determinação. É complicado, porque várias palavras cabem para descrever, mas eu acho que a melhor seria companheirismo mesmo. Se você pudesse resumir o capítulo em uma palavra, qual seria? Bom, é complicado, né, responder em uma só palavra, mas eu acredito que seria acolhimento. Como a gente está junto há um ano, né? Vai fazer um ano. Tem algumas palavras que eu gostaria muito de falar, mas eu acho que eu considero vocês como uma segunda família para mim, né? Se você pudesse resumir o capítulo em uma palavra, qual seria? Família. É minha família. Se fosse para descrever em uma, seria família. Tem tanta palavra para falar, mas... família. Se você pudesse resumir o capítulo em uma palavra, qual seria? Gratidão pelo acolhimento que eles me deram aqui dentro. União. A palavra que cabe é felicidade. Quando eu chego aqui, é isso que eu sinto. Meu coração ele é tomado por felicidade. Quando eu estou com os meus irmãos, com toda a família do capítulo Perfeição Filosófica, esse é o sentimento que resume. Eu acho que hoje, grandeza. Propósito. Porque quando eu estou aqui dentro, quando eu estou com meus irmãos, com meus amigos, eu não duvido em nenhum momento do propósito que a gente tem quando a gente está aqui dentro. Reconstrução. Aqui eu acredito que a cada reunião, a cada novo desafio, eu posso ver meninos que chegaram aqui muito acanhados, se reconstruindo e saindo daqui de uma maneira completamente surpreendente. Se pudesse resumir o capítulo em uma palavra, qual seria? Perfeição. Fala, Demolei São Paulo, tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Patieri, mestre conselheiro estadual do estado de São Paulo, e hoje eu venho aqui celebrar um dia muito importante com vocês, o aniversário de 1 ano da reativação do capítulo Perfeição Filosófica, número 563. Há um ano atrás, esse capítulo renasceu com esperança e perseverança, reafirmando os princípios da Ordem Molay. Desde então, vem sendo exemplo de trabalho, dedicação, união e empenho em prol da nossa instituição e, principalmente, da juventude. Parabéns a todos que contribuíram para tornar isso possível. É um símbolo de muita importância para a nossa ordem, e principalmente para os jovens que podem aproveitar e aprender cada vez mais. Obrigado por acreditarem que juntos podemos construir um mundo melhor. Contem sempre com o nosso gabinete estadual. Muito obrigado e parabéns, capítulo Perfeição Filosófica. Olá, meus irmãos do capítulo Perfeição Filosófica da cidade de São Miguel do Rio Preto. Eu, Lucas, mestre conselheiro nacional, estou aqui para mandar um abraço para vocês e parabenizar
pelo 1 ano de reativação do capítulo, que vocês continuem trabalhando em prol da juventude aí na sua cidade e continuem sempre batalhando em prol da Ordem Demolei. Meus irmãos demolês, meus irmãos maçons, nossas queridas tias, o nosso mais sincero parabéns e o nosso muito obrigado por fazer a Ordem Demolei acontecer. Que venha 5, 10, 15, 20 anos de muita história e de muito trabalho em prol de uma sociedade mais justa e melhor. Um grande abraço.